essa é agora a configuração do controlador de aquecimento. Novamente, a gente abre o aplicativo. Não vai aparecer aqui, porque ele não está em modo de pareamento. Se você observar aqui, ele está escrito Icon, ele está desconfigurado da conexão do Wi-Fi, né? Então, como que a gente reseta ele, põe ele em modo de pareamento, segura o apertado, põe para baixo, até ele aparecer aqui, Reset Wi-Fi. Eu não sei se o vídeo vai ficar claro, tá? Como ele está escrito aqui, mas por causa do flick da tela, mas está escrito Reset Wi-Fi. Então eu entro. Você quer resetar o Wi-Fi? Sim. Ele já resetou. Segura apertado. Segura apertado. Ele voltou. Pode reparar que aqui está escrito AP. Essa é a indicação de que o equipamento ele foi para o modo de configuração, tá? Ele já está em modo de configuração. Quando ele está em AP, ele está em modo de configuração. Voltando aqui para o aplicativo, eu venho aqui no mais, adicionar dispositivo e vou deixar ele procurar. Já apareceu ali, controlador solar, tá? É o nosso controlador de aquecimento. Agora ele vai fazer todo o trâmite de conexão. Novamente, seleciono qual rede eu quero, digito a senha. Pronto, ali eu já tive uma mensagem de que o equipamento foi conectado. Ele já está conectado. Quando eu der concluir, ele já vai entrar no equipamento para a gente poder configurar, para a gente poder fazer os primeiros passos de configuração. Vocês podem reparar que aqui apareceu escrito Cloud, significa que ele está conectado. Esses são alertas de erro de sensor, tá? Esses alertas eles vão aparecer se tiver algum problema na conexão do sensor ou na conexão com a leitura de temperatura. Aqui o controle partiu, controle de aquecimento desligado, eu posso simplesmente pôr ele no alto, que aí o controle de aquecimento volta a funcionar. Ali você está vendo que ele tem duas saídas. A primeira saída é para o sistema de aquecimento, a segunda saída é para uma bomba auxiliar. Ou, se for aquecimento a gás, esse equipamento controla a chama e a bomba. Então, aqui eu tenho o comando, né? Pressionando esse ícone aqui embaixo da bombinha, eu consigo acionar e desacionar a saída 2. Por exemplo, ela poderia estar ligada na bomba do filtro, que aciona uma cascata, alguma coisa assim. Eu posso pôr no timer. Então, esse mesmo cara, eu posso colocar ele em um timer, no qual eu consigo configurar como eu quero aqui na agenda que essa saída 2 funcione. Então, eu posso pôr, por exemplo, um timer para filtração, tá? A saída 1, essa aqui, ela é dedicada ao aquecimento, porém, se eu quiser acioná-la manualmente, eu tiro o controle de aquecimento e aciono ela manualmente. Se eu quiser desligá-la, novamente, ela continua sem o controle automático e permanece desligada, às vezes para uma manutenção ou alguma coisa do tipo, certo? Voltando para o modo automático, eu tenho aqui a temperatura. No meio, a temperatura da piscina, 31, e a temperatura desejada, 35 graus, tá? Para o solar, eu tenho as configurações de diferencial. Então, eu tenho um diferencial de 7 para ligar e um diferencial de 3 para desligar. Aqui eles estão configurados dessa maneira. Eu posso modificar, eu posso colocar a temperatura que eu desejar para ligar, para ligar ou desligar, tá? Isso como qualquer controlador de temperatura solar. O próximo passo aqui é o aquecimento Smart. Esse aquecimento Smart acionado, a cada hora a bomba circula por 5 minutos, tá? Então, quando eu acionar o aquecimento Smart, ele habilita um timer que toda hora a bomba circula por 5 minutos para atualizar a temperatura no sensor da piscina, porque o sensor da piscina está instalado ali na sucção da bomba, que está dentro da casa de máquinas, está com uma temperatura diferente da piscina. Às vezes pode estar mais quente, às vezes pode estar mais frio. Então, para que eu tenha certeza que a temperatura que o sensor está medindo é da piscina,
eu habilito o aquecimento Smart e de hora em hora a bomba vai circular por 5 minutos para fazer a atualização da temperatura. Essas proteções aqui que estão em cinza, elas estão em cinza porque elas estão desligadas. Então a primeira, a segunda está em 50 graus, significa que está desabilitada, e a última em 0. Superaquecimento off, que tá escrito, se eu habilitar ali um superaquecimento, eu coloquei ali 52 graus, ele já habilitou, ele vai até 60. Esse é uma função o qual eu posso configurar um sistema de circulação de água para resfriar as placas. Então, por exemplo, se eu quiser que quando a placa chegar a 59 graus, a bomba de circulação força a circulação de água por 5 minutos, até essa temperatura baixar de 59 graus. Ela liga de 5 em 5 minutos até essa temperatura cair para baixo de 59 graus. Isso garante com que eu proteja o meu coletor solar em dias muito quentes, né? Em dias que a piscina já atingiu a temperatura, o sistema não vai circular porque a piscina já está quente, mas eu preciso esfriar a placa para preservar ela. Se eu quiser desabilitar esse sistema, é só correr todo para a esquerda e ele vai ficar em 50 graus, ele ficou cinza, está desligado. Superaquecimento 2, por exemplo, eu posso por 70 graus. Esse é um sistema de proteção. Aqui ele funciona ao contrário do de cima. Ele bloqueia a bomba. Então, imaginando, como eu programei 70 graus, é a temperatura limite que suporta os tubos aquatérmia, tubos de temperatura elevada. Se você circular temperaturas acima de 70 graus, você pode danificar os tubos. Então, para você ter uma certeza que a sua água não está acima de 70 graus, né, que vai circular e vai danificar tudo, você pode habilitar esse sistema. Como ele é útil? Imagina que você tem um sistema de aquecimento com tubo a vácuo, né, aqueles sistemas que chegam a temperaturas altíssimas. E acaba a energia da bomba por um período do dia. O sistema vai parar, ele não vai resfriar, não vai ter o sistema de proteção aqui, superaquecimento. Quando a energia voltar, a temperatura do coletor já está muito alta. O sistema vai detectar o diferencial, porque a temperatura está muito alta, a piscina ainda não chegou na temperatura, por exemplo. Ele vai mandar circular. Então, se essa proteção estiver habilitada e a temperatura estiver acima de 70 graus, ele bloqueia a bomba. A bomba não circula e você protege todo o seu sistema de aquecimento. Sem esse sistema, ele vai circular e vai danificar toda a tubulação de saída do seu sistema de aquecimento. Ele é mais indicado para os sistemas de aquecimento tubo a vácuo, né? Se eu quiser desabilitar, jogo todo para a esquerda, ele vai ficar assim, está desabilitado. Sistema de congelamento. Isso daqui são para regiões onde eu tenho um clima muito frio. Se à noite a placa está cheia de água e o clima, a temperatura cai demais, próximo de zero, né? Quando ela chega muito próximo de zero, ou às vezes abaixo de zero, a água dentro dos tubos pode congelar. E quando ela congela, ela pode expandir e estourar todos os tubinhos, isso danificando todo o plástico, né, toda a estrutura do coletor solar. Então a gente habilita o sistema de congelamento. Toda vez que o sensor detectar 4 graus ou menos, a bomba de circulação liga, fica por 5 minutos até essa temperatura subir. Tá? Não quero o sistema, novamente, jogo todo para a esquerda. Então aqui está configurado o meu sistema de aquecimento solar. Eu sei que é sistema de aquecimento solar porque aqui no topo à direita está mostrando o coletor solar. Mas, como eu disse, esse controlador é de aquecimento, então ele não controla só o solar. Ele tem aqui o primeiro passo, que são os tipos de controle. Eu tenho elétrico, que são para sistemas de aquecimento de passagem, trocadores de calor, no qual os parâmetros que eu configuro são apenas esterese, que é aquela diferença de temperatura do meu objetivo, né? Imagina que eu quero chegar em 38. Quando chegar... Aqui, tá 8, né? Perdão, quero chegar em 30 graus. Quando tiver 30 menos o 8 programado aqui, 22, ele vai partir. Eu não quero uma temperatura a diferença tão grande. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, 2 graus. Se eu quero 32 graus, 30 graus, quando ele chegar a 28, ele vai ligar o sistema de aquecimento. E o off é o contrário, é o quanto eu quero que ele passe da temperatura para desligar. Aqui está programado em 2, então se o meu objetivo é 30 mais 2 dá 32, então quando chegar em 32 ele desliga.
Ah, mas eu quero que ele desligue em 30. Então é só colocar aqui na esterese 0. Pelo 0, ele vai desligar na temperatura definida aqui pelo controle principal. Então, 35 graus aqui. Com 0, quando chegar a 35 graus, ele vai desligar. Como eu tenho um on a 2, quando baixar a 33 graus, ele volta a ligar. E esse sistema fica se repetindo, mantendo os 35 graus constante na piscina. Aqui o aquecimento smart também, ligado. Se eu não quiser que fique circulando água para fazer a atualização da temperatura, é só desligar aqui, que o sistema para de fazer essa circulação de ordem lá. E o outro sistema que nós temos é o sistema de aquecimento a gás. O sistema de aquecimento a gás, vocês podem ver que acionou as duas saídas ali, né? Eu tenho tanto o aquecimento quanto a chama. Então, a primeira saída, a saída número 1 aqui é da bomba de circulação, a saída número 2 é da chama. Aqui o sistema está representado pelo aquecimento a gás, né? Do qual eu não tenho mais o acionamento aqui na parte de baixo do aplicativo. Antes eu tinha aquela bomba, né? A bomba auxiliar que era para o filtro. Esse eu não tenho. Que essa saída agora virou a saída 2 ali em cima, que é o acionamento da chama. Então eu ligo a chama, né? A chama piloto, eu ligo, e a bomba começa a circular. Quando chegou na temperatura que eu desejo, aqui também tem as estereses, tá? Da mesma maneira da elétrica, eu tenho as estereses. Quando chega na temperatura desejada, ele desliga a chama. Então a chama apaga, o fogo apaga, porém a bomba continua circulando por mais 5 minutos, que é para esfriar a caldeira. Se tudo parar ao mesmo tempo, a caldeira ainda está muito quente. Isso pode danificar os aquecedores a gás, né? Então por isso que eu preciso desse controle em particular do sistema de aquecimento a gás, no qual ele tem o controle da chama, tá? Então, se eu voltar aqui, vamos voltar para o mais tradicional, vamos voltar aqui para o solar, vamos voltar ao diferencial 3 para ligar 7. Então aqui está configurado o sistema de aquecimento solar padrão. O que eu tenho mais aqui embaixo? O timer da bomba 2, então esse daqui é o timer da bomba da filtração, e mais à esquerda o timer do sistema de aquecimento. Então aqui eu posso programar a hora que eu quero que ele ligue, se eu quero que ele repita isso só uma vez, ou se eu quero que ele repita isso todos os dias da semana, ou dias específicos da semana. Se ele me manda uma notificação, falou, o sistema ligou, a agenda acionou, tá? Ele consegue mandar uma notificação. Aqui eu ponho no modo, então eu quero modo alto, significa que ele vai controlar a temperatura. Não, eu quero que ele desligue o sistema de aquecimento, então eu ponho off. Eu quero que ele ligue e permaneça com a bomba ligada, eu ponho on, eu consigo escolher. E aqui embaixo, a temperatura de ajuste, né? Então, se eu colocar aqui no alto e eu colocar, por exemplo, 32 graus, e eu colocar que eu quero essa temperatura de 32 graus sexta, sábado e domingo, por exemplo, eu tenho uma programação que eu tenho que ajustar a hora também, né? Então, por exemplo, não adianta pôr muito cedo, porque não tem sol. Então, eu posso colocar aqui a hora. Colocar as 8 horas, porque o sol já está a pino, já tem calor para conseguir aquecer as placas, né? Eu acabei de criar aqui um evento. Então, sexta, sábado e domingo, às 8 horas, ele vai ir para o modo alto e ajustar a temperatura em 32. O sistema de aquecimento solar, ele não funciona à noite. Então, teoricamente, eu não preciso colocar aqui um aquecimento. Eu não preciso colocar aqui para que ele desligue. Mas se fosse um sistema de aquecimento elétrico ou um sistema de aquecimento a gás, eu posso colocar aqui às 22 horas, por exemplo. 22 horas. Também domingo, sexta, sábado e domingo. Ele desligue. Ele vai para off. Tá? Aí a temperatura tanto faz. Como ele está desligado, eu posso deixar padrão. Aí, então aqui eu criei as duas situações. Às 8 horas da sexta, sábado e domingo, ele liga. E às 22 ele desliga. Então, para o sistema de aquecimento elétrico, o sistema de aquecimento a gás, esse é útil. O solar não, porque como não tem sol, ele não vai ligar mais. Aqui eu tenho também
essa parte aqui de informação dos gráficos, tá? Então, vamos voltar aqui na tela inicial, a engrenagem, esse livretinho aqui à direita, o ícone à direita, azul na parte inferior. Eu tenho os gráficos, então aqui me mostra a temperatura como foi o dia. Então, o equipamento, como eu acabei de instalar, ele não tem histórico nenhum, mas aqui mostraria como foi a temperatura, tanto do coletor quanto da piscina. Então, eu consigo um histórico para saber a temperatura que minha piscina estava, qual a temperatura foi, se o clima estava favorável, se o clima não estava, eu consigo por aqui. E a mesma coisa no mês e a mesma coisa no ano, tá? Então, isso aqui são só escalas diferentes. E aqui eu tenho o histórico. Então, as saídas foram acionadas, que hora as saídas foram acionadas, e aqui os erros, tá? Como a gente iniciou, ele já deu um erro, Sensor Open, ele já registrou esse erro aqui. Então, aqui eu consigo saber se o equipamento deu algum erro, se teve algum problema, tá? Então, esse é o sistema de controle de aquecimento Aqua Control da Aquex.